Escrevo como quem fala com espelho. Meus assuntos recorrentes, meu filho, minha mãe, a vida, amizades, idade e por aí vai. Nada de extraordinário. Parece pouco. E posso assegurar, não apenas parece, é pouco mesmo. Mas eu nunca tive a pretensão de um prêmio de literatura. A mim basta que alguns amigos leiam e que outros, em menor número ainda, gostem. Por incrível que pareça, não sei escrever. Apenas gosto de conversa e, quando escrevo, converso inclusive comigo mesma. Chega ao cúmulo de perguntar e responder. Algumas vezes isso me acalma e, em outras, ajuda a arrumar minhas ideias. Muito bem. E lendo esse pequeno texto, que abre o livro de crônicas, um diário sem chave, felicidade cotidiana, o Diário Sem Chave, com a nossa convidada Kátia Bettina. Que prazer enorme recebê-la aqui. E o seu novo filho, né? Isso. O livro é o filho. Inclusive o seu filho faz a orelha do livro também, né? Então, um prazer enorme recebê-la aqui, uma satisfação para a gente dialogar sobre esse trabalho que você está trazendo aqui para a literatura alagoana. Mais um, e um prazer enorme. Prazer meu. O seu trabalho é conhecido e para mim é uma honra estar aqui. Opa! Tá? Kátia, como é que iniciou essa carreira sua, essa entrada sua pela literatura? Eu acho que escrever é uma coisa que fez parte da minha vida sempre. Só que na época que a gente escrevia na caneta e no papel, era fácil pegar o papel e botar fora. A partir de um determinado momento, eu comecei a guardar um pouco. Mas essa história de mídia social facilita muito. E aí eu comecei. De vez em quando eu escrevia, me incomodava um pouco, escrevia e publicava em mídia social. E teve um domingo, e eu fazia isso normalmente no domingo. Ia caminhar na praia, quando eu voltava, arrumava as ideias. Eu costumo dizer que eu tenho uma cabeça muito ruidosa. Arrumava as ideias, escrevia alguma coisa, sequer lia. Sequer dava uma segunda lida. Porque se eu fosse ler a segunda vez, eu já mexia muito. E aí eu tornava público. E eu fiz isso uma sequência de vezes, e aí tinha aqueles comentários, aquelas pessoas que se referiam dizendo que gostou, nada de extraordinário. Quando foi um dia, num domingo, na hora que eu abri para colocar, eu tinha passado da hora, porque eu fazia isso de manhã. E aí, nesse dia, eu devo ter me entretido de manhã, e quando eu fui fazer isso de tarde, que eu abri o computador, a primeira coisa que estava escrito no computador era o seguinte: hoje o domingo foi diferente, sequer tem uma crônica da Kátia. Aí eu disse, esse negócio é uma coisa que as pessoas leem. E comecei a ficar surpresa. Porque isso foi crescendo, Chico. E de uma hora para outra, eu andava na rua, né, eu fui para o Pinto da Madrugada. E eu estava andando para ir para o Pinto da Madrugada, porque a gente vai para o Pinto a pé, senão não tem como chegar em casa depois. E uma pessoa disse assim, gostei muito do que você escreveu. Isso começou a se tornar mais ou menos uma coisa comum, de estar na rua e as pessoas dizerem, eu li aquilo ali, né? Eu gostei daquilo. E mais, como que eu disse, eu escrevo sobre o dia a dia, nada de extraordinário, e a crônica permite isso, permite que o outro se identifique. Então, eu tive um outro momento de muita surpresa, porque eu imaginava que este universo era um universo feminino, que não tinha ninguém que se interessasse do universo masculino por aquilo que eu escrevia. E aí aconteceu de eu ter escrito sobre o futebol que tem na praia. Não sei se você já prestou atenção, que num determinado local na praia tem um futebol, no domingo, que é o dia que eu ando, que eles jogam de uniforme, eles levam trave, eles levam faixa, eles levam, enfim. E eu escrevi sobre isso, e aí percebi que era uma coisa que interessava, que de um modo geral,
aquilo também tinha a ver com o universo masculino, interessava o universo masculino. Essa foi outra grande surpresa. Então, eu fui tendo surpresas. Na verdade, eu não tinha nenhuma pretensão de escrever um livro, né? E eu agora tenho brincado dizendo que depois de escrever um livro e de ter um filho, só me falta plantar uma árvore. Né? Só me falta plantar uma árvore. Então, assim, as coisas foram acontecendo. E, na verdade, um livro é quase que atender a uma solicitação que foi sendo feita. Por que você não junta? Por que você não junta? Por que não publica? Às vezes a gente tenta achar de volta e já não consegue. E hoje a internet faz uma coisa que é assim, depois que você solta na internet, você perde completamente o controle daquilo. Então aquilo vai bater muito longe. E gente que você nunca viu na sua vida, que não é nem amigo do amigo, que já está no campo do desconhecido. E aí o retorno é sempre um retorno muito gentil. Então eu acho que foi assim. Não tem mistério, não tem nada planejado, não fazia parte do que eu imaginei para a vida, apesar de sempre ter gostado muito, tanto de escrever como de ler. É muito interessante, porque a crônica é um gênero difícil, não é? Você sintetiza a história e são poucas linhas, né? Então a crônica, e você trilhou por esse caminho, que é muito interessante. Não tem também uma faixa etária que se interessa, é muito aberto, né? Para seus leitores, né? Eu vejo de gente muito jovem a gente mais velha. Não consigo identificar. Outro dia desse, eu vi a filha de um amigo, não é? Uma menina, dizendo: tia, como eu gostei do que você escreveu. Né? Que já chama de tia porque já é filha do amigo. Uhum. E ela é uma menina. Aí então, para a gente contar o tempo que você começou a escrever, a colocar para fora exatamente esse lado seu de escritora e cronista, você pode delimitar assim um tempo de Posso, quando, a partir disso? Isso para mim está muito claro. É inclusive a coisa mais fácil que eu poderia falar. Porque no dia que eu completei 50 anos de idade, né? O meu aniversário de 50 anos, se eu não me engano, foi num sábado. E na sexta-feira eu já estava com a cabeça muito mexida. Porque os 50 anos bateu como se eu tivesse dobrado a curva, né? Uhum. E aí eu dizia, já não me resta mais o mesmo tempo. Daqui para frente o negócio vai ficar mais difícil. E isso mexeu muito comigo. E na véspera do aniversário eu fui caminhar na praia. E caminhando na praia, me vinha na cabeça que eu tinha muito o que comemorar. Né? O que eu tinha visto, as viagens que eu tinha feito, das coisas que eu tinha visto no livro de história que eu tive a oportunidade de ver pessoalmente. Né? Aula de Ariano Suassuna, espetáculo do Cirque du Soleil, e por aí ia. Assisti o Jorge Dom dançando um balé. E eu fui me lembrando disso e dizendo, eu vou arrumar. E essa é uma crônica que marcou muito. Dali para frente, escrever sobre o cotidiano passou a ser uma coisa que me deixava, eu digo que nem sempre me deixa muito bem, mas me deixa pelo menos com as ideias mais organizadas. Tem coisas que eu escrevo que são leves, muito leves. Por exemplo, tinha um sapato alto. Você escrever sobre um sapato alto. Tem coisas que já me deixam pensando um pouco mais. Talvez na semana que eu esteja mais triste. Essa do aniversário, por mais que eu tivesse com o sentimento de que eram 50 anos que eu estava completando, eu tinha o que comemorar. Então eu acho que, e eu estou com 55, Chico, então acho que tem 5 anos que isso vem acontecendo. Uhum. Né? E que você resolveu pegar essas crônicas e colocar para publicação. Então, isso quer dizer que você tem muita coisa ainda lá guardada que você... Chico, isso é outra história. Porque é o seguinte, eu devo ter hoje, se eu somar, eu imagino que eu deva ter uns 200 crônicas. Uhum. Você faz um livro com 40, 45, menos do que isso. Então, eu teria material para muito mais coisa. Uhum. Mas não valia a pena iniciar com uma coisa que a gente não... Você não tem... Chico,
fazer um livro me pareceu mais difícil do que parir um filho. E parir um filho foi difícil, que eu só consegui parir. Né? Então, era melhor começar por menos. E aí você vai somando. Algumas surpresas eu fui tendo ao longo dessa caminhada. Uma surpresa é o prefácio da Vera, a professora Vera Romariz. O prefácio é lindíssimo. E quando eu li, eu achava que eu tinha um tesouro na mão. E eu fiquei muito emocionada. Aí, na sequência, Dida Lira disse, eu posso ilustrar. Era um outro tesouro, né? São pessoas respeitadas no cenário alagoano. E aí você se vê diante daquilo que você considera o topo, né? As pessoas que estão noutra dimensão. E por fim, aí Magela, sempre com comentários, porque Magela brinca, né, dizendo de como acha interessante da forma a forma como eu conto sobre o cotidiano. E ele diz assim, né, você tem olhos para coisas que eu não vejo, você enxerga coisas que eu não enxergo. E chegou num ponto que quando eu vi que dava realmente para fazer isso tudo, eu pedi ao meu filho para me apresentar. Porque quando você lê, você vai ver que eu falo muito dele. Tanto que de vez em quando ele vai lá conferir, com medo que eu tenha passado um bocadinho, né? Que eu tenha cometido um excesso na sinceridade. E a apresentação dele é uma apresentação muito gentil, muito generosa. Então, isso foi sendo um somatório de emoções. Um somatório de emoções. A cada coisa que eu recebia, para mim soava como uma coisa extraordinária. Maravilha. Eu gostaria dessa continuidade, dessa maravilhosa conversa contigo, que a gente vai fazer no próximo bloco. Já já a gente retorna e vamos fazer um intervalo então do nosso programa Café com Poesia. Retornamos já. Retornamos então com o nosso programa Café com Poesia, conversando aqui, tomando um cafezinho com a escritora Kátia Bettina. Então, a gente estava falando sobre a criação, o processo de criação do livro, sobre o seu filho, enfim. E queria saber também a influência que você teve para você tornar-se escritora. Você gostava de literatura quando criança? Eu acho que eu vivi a vida inteira no mundo letrado. Eu lembro, muito pequena, a minha mãe fazendo careta, né? E contraindo ou relaxando o rosto, ou rindo, lendo. E a partir de um determinado momento, isso passou a fazer parte da minha vida. Ler era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Eu lembro, inclusive, com doçura, que eu, com 7 anos de idade, recebi em casa, pelo correio, uma coleção chamada Mundo da Criança, e veio em nome da senhorita Kátia Bettina. E eu tive que assinar. Eu estava alfabetizada e eu assinei no correio. Isso era uma coisa que me marcou, um presente de meu pai. E depois eu repeti muito essa magia da leitura com o meu filho, né? Enquanto à noite era a hora em que a gente deitava para conversar e ler. E aí eu lia para ele, ele já alfabetizado, e eu continuava lendo. Mas eu gosto, Chico, de achar que eu não tenho uma influência maior da literatura. Eu gosto de pensar que a minha influência maior é do cinema. Por incrível que pareça. Se você reparar, eu normalmente conto, é comum, não é que normalmente, é comum, numa crônica minha, eu me referir a algum acontecimento que se passou, né? E trazer esse acontecimento para alguma coisa do cotidiano, porque a crônica nasce do dia a dia. A crônica tem delas que já nasce morta, porque você vai falar, tipo, da Copa do Mundo. A Copa do Mundo é riquíssimo, mas no mês seguinte que acabou a Copa, ela não dá mais assunto, ela não tem mais finalidade.
Então tem delas que já nasce morta. Tem coisas não, tem momento que você para refletir e que aí ela se prolonga um pouco mais. Mas tem delas que é muito perecível. E aí eu acho que essa forma de contar uma história de vai e vem, não é? De vai para lá e traz para cá, eu acho que é mais do cinema, porque eu realmente sou apaixonada. Você gosta de cinema? Gosto. Não tem semana que eu não vá a um filme. E é uma arte maravilhosa. Você estava falando aqui de Vera Romariz, e Vera é uma pessoa extremamente talentosa, e tanto como professora, né, como escritora, como poeta. E recentemente aqui no Pontal da Barra, eu tive o privilégio de estar com a Vera, confessando e participando de um sarau que foi em homenagem a ela. E a gente falando sobre toda a trajetória e influências da literatura, da família, inclusive, né? O avô dela, que era um grande poeta de Penedo, penedense, chamado Sabino Romariz, e depois também o próprio irmão Sabino Romariz, também que era poeta, radialista, historiador e poeta, e falando, conversando com ela, uma pessoa encantadora, realmente. E o outro Dida, que é o meu amigo, querido, talento extraordinário. Dida é artista plástico, é cantor, é poeta, né? É uma figura humana magnífica. Então, essas pessoas que estão aqui falando sobre a sua obra, né? E colocando, inclusive sendo parceiro na sua obra, o Dida fazendo as ilustrações e a Vera fazendo a apresentação do livro e tal. Uma maravilha. Agora, você é oriunda de onde? Eu sou de Maceió. Eu nasci e me criei em Maceió. A minha memória mais viva é da Pajuçara. Sim. Então, a praia da Pajuçara, onde eu morei, que a distração da minha infância era ir para a praia. Então, se você me perguntar, como você me perguntou, quando foi que você começou, quando foi que isso tomou corpo e eu sei lhe responder, eu não saberia lhe responder como foi que eu aprendi a nadar. Eu acho que eu aprendi a nadar a vida toda, porque ninguém nunca me ensinou, mas a gente tinha que saber nadar. Porque a brincadeira era uma boia de pneu de caminhão, que a gente enrolava para o mar, sacudia na água e caía na água, ou para jogar futebol na areia. Então, eu nasci e me criei aqui, né? A praia de Pajuçara é o que eu tenho de... Eu li alguma coisa só, muito rapidamente, do seu livro, mas nele contém crônica sobre a Pajuçara, sobre onde você viveu, a região que você viveu ali? Não exatamente sobre a Pajuçara, mas eu me refiro muito à praia. E quando nas minhas caminhadas eu caminho por lá, eu não sei se eu caminho pela praia para me levar de volta para a infância, ou se esse amor realmente transformou-se numa coisa... no DNA. Mas ir à praia, e eu não falo nem ir à praia para ficar sentada, levando sol, não. Eu vou à praia. Eu me aflijo muito, eu vou à praia. Se eu tiver, domingo, que eu normalmente escrevo, e aí, Chico, escrever é uma coisa interessante, porque o domingo eu deito, né? Ligo a televisão, o telefone está do lado, às vezes eu também estou com um livro, aí eu pego o tablet, boto aqui em cima e escrevo uma crônica. Dessa forma. Aí às vezes a lua entra pela janela, porque a lua não perde a autorização, ela escancara de janela dentro. Aí às vezes sobe uma agonia pelo que eu remexi na hora que escrevi, e eu levanto, boto um tênis e vou para a praia olhar o mar. Então a minha relação com a praia é desse jeito, né? Não, eu vou, caminho, quando eu volto para casa as ideias já estão mais arrumadas, já tô com mais no prumo, porque as coisas mexem comigo, mexem comigo naturalmente. Eu passo na rua, vejo uma coisa e aquilo ali mexe comigo, né? E eu brinco muito dizendo que o mundo não é exatamente do jeito que eu teria desenhado. E eu tenho que aprender a viver nele como ele é. Mas, vez por outra, é doloroso. Muito bem. E você também publica num blog suas crônicas, é isso? Num blog, num não, a gente periódico? Fez o seguinte, não, eu tenho o hábito realmente
de colocar semanalmente no Facebook. Ah, no Facebook. Agora, tem algumas que foram publicadas no Alagoas 24 Horas na seção de artigos. Na internet. Então, na internet também. E assim, quando há uma publicação no Alagoas 24 Horas, eu puxo o link do Alagoas 24 Horas e aí mando por WhatsApp para algumas pessoas e a partir dali é interessante porque você não tem nenhum controle mais. Depois que você manda para meia dúzia pelo WhatsApp, você não sabe mais onde foi bater. Porque eu recebi ontem um retorno de uma conhecida que há muito tempo eu não vejo, que estava com o meu telefone e mandou mensagem dizendo que faz questão de ir para o lançamento porque acompanha o que eu leio, porque recebe já de uma outra pessoa. Entendi. Né? Entendi. Então, na hora que você bota isso na rede, você não sabe mais onde é que vai bater. Inclusive, aproveitando agora para a gente falar do lançamento, o local onde vai ser o lançamento, onde será o dia e a hora. Como é um livro de crônicas, não podia ter um lançamento formal, né? Uhum. Então vai ser um encontro informal de amigos no Armazém Guimarães, no dia 26, 7 horas da noite. Então a ideia é que a gente possa reunir um grupo de amigos, nos moldes de que quem quer ficar em pé, fica em pé, quem quer sentar, senta, quem quer conversar, conversa, quem não quer, passa por lá, eu vou ficar feliz em dar um abraço. Sim, mas vamos, eu inclusive também lá estarei. Aqui é uma honra. Muito obrigado. Aqui eu estou vendo que 2 pessoas também escreveram sobre o seu livro, né? E 2 pessoas de peso também, né? Exatamente. 2 pessoas. Junto dos bons a gente fica melhor. Magela, Geraldo Magela e... Esse é o Mafra. Esse é o Mafra. Então, 2 pessoas que escreveram sobre a sua obra, sobre o seu trabalho. E eu até conversei com o Geraldo Magela, agora na segunda-feira, ele, o Edson Bezerra e a neta do Otávio Brandão fizeram uma mesa discutindo lá sobre a vida e obra do Otávio Brandão, lá no Arquivo Público. E ele falou sobre o seu livro, teceu comentários sobre o seu livro, elogiando muito. Magela é um grande amigo. Mas tem um valor maravilhoso a sua obra, né? Então aqui, ele diz assim: Kátia Bettina mergulhou de cabeça na crônica, gênero difícil e que exige do cronista dedicação e senso apurado para observar o cotidiano e mais que isso, o sentimento das pessoas. O cronista é um detetive da alma da cidade, dos seres humanos e dos demais seres vivos. Kátia escreve sobre temas do cotidiano com leveza e bom humor. Isso aqui é o que o Magela escreveu sobre o seu trabalho. Outro presente. Estou dizendo a você que isso foi uma soma de presentes. Uhum. E aí, a outra pessoa que escreveu sobre você, essa é o Mafra, né? Uhum. Que diz: mulher sensível. E a autora nos convida a mergulhar junto no seu cotidiano lúdico ou sério, vistosamente colorido, ou de cores esmaecidas, sonoro ou pleno de silêncio, eloquentes daquele rico mundo interior, conduzindo o leitor à reflexão ou ao simples prazer de ler. Uma leitura obrigatória. Olha aí, tá vendo? A gente tem que ler. Tá vendo como a gente vai somando presentes? Muito, muito, muito bom. Então, você tem alguma feira literária que você irá participar? Eu digo por quê. Nós, aqui em Alagoas, nós temos hoje 3 feiras literárias por ano. Uma ocorreu agora no Pontal da Barra, tem uma outra que vai ocorrer em outubro em Palmeira dos Índios, é uma feira literária junto com a Semana Graciliano Ramos, de 22 a 25. E uma outra que vai haver na Flimar, que retorna já o 8º ano, mas isso vai ser em novembro. E todas elas
estão assim voltadas mais para o escritor alagoano, entendeu? Então, eu acho que foi uma boa iniciativa. Anteriormente a gente tinha muitos escritores de fora, agora também tem a Bienal do Livro, que vai ser agora, não é? Neste mês de setembro e outubro. Mas eu acho que seria tão interessante ver, que inclusive está em fase de programação, a possibilidade de você lançar também seu livro lá. Chico, eu lhe confesso que eu realmente não pensei em nada. Porque isso não estava muito na minha cabeça, a história de escrever um livro. Isso foi acontecendo. Então, as coisas estão acontecendo. Eu não sei exatamente aonde começou e não sei exatamente aonde vai parar, né? Porque era uma coisa que estava tão distante. Na minha cabeça, isso fazia parte para poucos. Né? Isso era de poucos, isso era um Olimpo. Né? E quando eu me vi envolvida nisso, é por isso que eu estou dizendo para você, realmente tem sido sucessivas surpresas. A ilustração do Dida, o prefácio da Vera, uma apresentação do Magela, uma apresentação da Écio. Essas coisas para mim têm sido de fato, eu não estou exagerando nisso. A cada coisa que eu leio, eu tomo um susto, a cada coisa que eu vejo, eu me surpreendo. Não é? Acabou ficando maior do que o que eu tinha dado conta. Eu acho que não, talvez na dimensão que você merece, e porque as pessoas estão ávidas, não é, por coisas boas, não é? Então, daí, eu vou mostrar aqui uma ilustração do Dida, o traço do Dida é inconfundível. Inconfundível, não é? Belíssimo. Então, eu vou mostrar esse aqui, chama-se Recibo do Tempo. Esse é o Dida Lira, um dos maiores artistas de Alagoas do Brasil. Essa ilustração, por acaso, me remete ao Cine Rex. Sim. Né? Porque eu lembro do Cine Rex mais ou menos assim, com um ventiladorzinho em cima. Né? Não sei se você lembra do Cine Rex, com as portas abertas do lado, as cadeirinhas com aquela parte atrás vazada e um ventilador no teto. Né? Exatamente. E aquilo ali está na minha... A paixão pelo cinema também vem de muito pequena. Então, essa é uma ilustração que me remete ao Cine Rex, porque eu tenho um imenso carinho. E foi por acaso que eu peguei essa ilustração aqui. Por mas acaso aí você... não tem acontecido nada, Chico. Por acaso. A vida não tem facilitado. Querida, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no programa. Mais uma vez que você pode convidar as pessoas para se fazerem presentes lá no lançamento do seu livro, que será então o dia 26, no Armazém Guimarães, às 19 horas. Às 19 horas. Então, e aqui nós terminamos o nosso programa de hoje, Café com Poesia, e até o nosso próximo encontro. Pronto.